Oi pessoal, hoje estamos aqui com a Carol Greck, nutricionista, e ela vai responder algumas perguntinhas que vocês fizeram. É um prazer imenso estar aqui respondendo a essas perguntas e espero poder respondê-las todas. Então, Carol, comer à noite traz ganho de peso? Bom, vamos lá. O comer à noite não leva ao ganho de peso. O que leva a esse ganho de peso é o excesso do alimento ingerido e principalmente quando esse alimento é industrializado, processado ou ultraprocessado. E aproveitando aí a sua perguntinha, que é aí a pergunta mais também questionada da grande maioria das pessoas é: o Nutri, e o carboidrato pode comer à noite? Ele engorda também? Não, o carboidrato à noite ele não engorda. O que engorda é a quantidade desse carboidrato e a qualidade dele também. Então, respondendo a sua pergunta, não. Inclusive, a alimentação noturna ela é muito importante para a gente fazer esse reparo noturno aí, dando todo esse processo de resposta do nosso organismo. Carol, todos os tipos de gordura são prejudiciais à saúde? Não são todas as gorduras que são prejudiciais à nossa saúde. Inclusive, existem as gorduras que são muito importantes de serem consumidas, como, por exemplo, a gordura aí do azeite extra virgem, a gordura das oleaginosas, a gordura do próprio chocolate, do cacau, Lembrando que seria interessante e importante o consumo com moderação, mas também não exagerar e sempre priorizar aí o chocolate 70%, porque ele vai ter nessa composição dele a gordura boa. Lembrando que, para a saúde do nosso intestino, a gente precisa dessas gorduras, para a formação dessa barreira, que são as próprias gorduras que fazem aí a alimentação dessas bactérias benéficas. Pular o café da manhã, ele contribui na perda de peso? Bom, vamos falar então com uma palavra mais usual aí, que os nossos pacientes gostam muito de falar, que é sobre o jejum intermitente. Então, pular esse café da manhã seria basicamente esse jejum mais prolongado, que normalmente o pessoal faz aí entre 12 até 16, e tem um povo aí que faz um pouco mais, chega aí a 18 até 24 horas. Ele pode emagrecer? Pode, ele pode ajudar aí nesse emagrecimento, lembrando que é muito importante a gente entender, o princípio dele, porque não adianta nada a gente fazer, por exemplo, um jejum intermitente e fazer a quebra desse jejum com um industrializado, um processado, um lanchão. Isso daí não vai ser útil a nada. Lembrando que o jejum intermitente ele vai trabalhar bastante, no caso, as nossas células, as nossas recuperações, Por isso que eu falo da importância do jejum noturno, que é para essa equalização, para esse ajuste, e aí aproveitando o déficit calórico, que é aí então que a gente vai ter então uma melhora, E um emagrecimento aí que todo mundo adora, Sim. E esse jejum de 18 horas, ele é saudável? Lembrando que todo jejum, ele precisa ter um acompanhamento nutricional, Porque o que acontece? O jejum, ele vai muito mais além, do que simplesmente parar de comer. Então, eu falo para o paciente que, se a gente for pensar, na condição gastrointestinal do nosso organismo, a gente precisa estar sempre focando na sobrevivência das nossas bactérias boas. Elas que fazem todo esse processo de barreira intestinal para a gente não ter o extravasamento aí para a corrente sanguínea. No caso, a partir dessas 18 horas, a gente vai ter também a deficiência da alimentação benéfica dessas bactérias. Então, a gente começa aí a prejudicar também esse processo que a gente fala benéfico do nosso organismo. Não é que eu não recomende, mas assim, ele precisa ser muito bem ajustado e ter o acompanhamento nutricional. Beber água durante a refeição dificulta a digestão?
Com certeza dificulta, pessoal. Eu gosto de pontuar sempre isso, principalmente para os pacientes, porque a grande maioria acha que beber água, vai descer melhor a comida. Sim, vai descer. Mas esse processo digestório, quando a gente fala aí, né, da melhora da digestão, acaba comprometendo aí a liberação do ácido clorídrico, que faz todo esse processo, né, de barreira, todo o processo de quebra do alimento. Então, eu sempre falo para o paciente fazer esse consumo, né, do líquido, da bebida, antes da refeição e depois da refeição. Lembrando que para a gente ter uma digestão adequada, uma boa digestão, a gente precisa ter a hidratação aí do nosso sistema gastrointestinal. Então, água ou qualquer que seja a bebida antes e depois da refeição. Qual que é a forma mais eficaz de reduzir o açúcar no dia a dia? Bom, essa é a dúvida da grande maioria das pessoas, né? Eu vejo que todo mundo gosta de uma açuquinha, né? E é difícil de tirar, principalmente porque quando a gente fala de açúcar, a gente fala aí dessa alimentação das bactérias gram-negativas do nosso organismo. Melhor dizendo, das bactérias ruins. Então, o que acontece? Eu costumo usar a analogia aí, né, do bichinho virtual, né, do antigo Tamagotchi aí, que aquele bichinho, se ele for alimentado, ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo no nosso organismo. Já se eu não alimentá-lo, ele vai fazer o quê? Ele vai morrer. Então, o consumo desse açúcar é o alimento dessas bactérias. E quanto mais eu alimentar essas bactérias, mais elas vão crescer no nosso organismo. No caso, elas vão pedir. Quanto mais você tiver, mais elas vão pedir. E aí, sabe aquela coisa que fica assim, gente, eu preciso de um açúcar, eu preciso de um doce, tá? É a própria quantidade excessiva de bactérias ruins no nosso organismo que vão começar a anular as bactérias boas que fazem toda a produção aí de vitaminas, da própria serotonina, que é aí, né, a famosa ansiedade que a gente sente. Como que a gente vai produzir esse hormônio aí, né, se a gente tem um excesso de bactérias ruins? Então, o que acontece? A melhor forma, né, da gente se ajeitar e se ajustar com esse açúcar na nossa refeição é trocar, né? Trocar pelo açúcar bom. O que seria o açúcar bom, Carol? Por exemplo, depois de uma refeição, de um almoço, eu morro de vontade de comer um chocolate, um doce. Priorize as frutas, elas também são doces. Carol, mas eu só consigo tomar café com açúcar. Ok? Vamos reduzir. Uma colher maior diminui para uma colher menor e assim a gente vai gradativamente diminuindo e matando essas bactérias ruins. Carol, comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo? Bom, aí a gente entra em um processo mais direcionado. Não é que a refeição de 3 em 3 horas ela vai acelerar o metabolismo. No caso, eu gosto muito de trabalhar essa individualidade do paciente. Vamos usar você como exemplo, tá? Porque existem vários tipos de pacientes, especificamente você falando, não seria interessante você se alimentar de 3 em 3 horas. Por quê? Porque aí sim você vai fazer com que o seu organismo precise trabalhar mais, no caso de forma gastrointestinal, para fazer a digestão desses alimentos, e aí ele acaba pausando todo o processo da metabolização, né? Porque é uma coisa, outra coisa. Agora, no caso, quando a gente visa um paciente com sobrepeso, com obesidade, aí sim é interessante a gente estar trabalhando a refeição de 3 em 3 horas, principalmente para essa condição de compulsão, né? O paciente ele vai ter essas refeições para ele não ficar tanto tempo sem se alimentar e quando ele fizer a refeição propriamente dita, por exemplo, que seja um almoço, um jantar, ele gerar essa compulsão, né, no momento aí da refeição. Então,
são casos bem específicos. De 3 em 3 horas aumenta a metabolização? Não aumenta a metabolização. Mas, dependendo da colocação, ele vai gerar outros benefícios, como, por exemplo, evitar aí uma compulsão, um excesso de comida aí do paciente que sofre aí desse excesso de peso. Mas falar que comer de 3 em 3 horas aumenta a metabolização é mito. E com as frutas que você acabou comentando, tem algumas frutas que são mais calóricas do que as outras, não tem? E também aumenta o ganho de peso? Bom, aí que eu adorei a pergunta. Aí que tá o X da questão. Eu gosto muito de explicar que a qualidade dos alimentos é muito mais importante do que a caloria. Aproveitando a deixa aí, né, da condição calórica alimentar, eu gosto sempre de pontuar que quem faz a conversão calórica são as bactérias. Então, eu adoro puxar a orelha de paciente que fica lá assim, calculando caloria e não prioriza a qualidade desse alimento. Sim, existem frutas que são mais calóricas, mas cada fruta tem a sua vitamina, o seu nutriente diferente. Então, quando a gente olha num contexto geral de alimentação, né, um dia, né, a carga glicêmica dessa refeição, ela vai estar sendo ajustada. Por isso que você pode exceder um pouco mais na caloria dessa fruta, porque você teve o ajuste dos outros alimentos. Mas, voltando à condição aí desse mito aí também da caloria, eu gosto de pontuar muito que o nosso organismo ele é formado aí até pela crononutrição. Então, por exemplo, a banana que você come pela manhã, ela tem uma quantidade calórica no seu organismo. E à noite, essa mesma banana, ela já surte uma outra condição calórica, por conta dessa crononutrição, por conta do funcionamento do nosso organismo. Então, por exemplo, a liberação de insulina que vai fazer a quebra de toda essa glicose, né? Essa frutose da fruta, ela vai entrar de diferentes formas no nosso organismo. Mas é muito importante sim a gente equalizar e prestar sempre atenção na carga glicêmica total da refeição. Carol, muito obrigada por você ter respondido as nossas perguntas. Eu acredito que você tenha esclarecido a dúvida de muitas pessoas. Eu que agradeço o convite, espero ter esclarecido aí todas as dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente, né? Eu respondo, fiquem tranquilos. Então, pessoal, muito obrigada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar que a gente vai responder.